Olorcito. ¿Estás herida? No, me has manchado tú. No es porque me hayas salvado la vida, pero cuánto te he echado de menos. 18 años sin decir ni una carta, ni una mala llamada. Creí que te habían muerto, hija puta. Olá, gente, tudo bom? Agora nós estamos voltando para a cidade onde eu resido. Tá um tempo bem esquisito, meio chuvoso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tá um tempo bem esquisito mesmo. Eu sempre volto da minha cidade natal quando eu vou visitar minha mãe. Eu sempre volto querendo me violentar muito. Eu sempre volto querendo me violentar muito, querendo me punir muito por não poder ajudar ainda mais, né, minha mãe. Conversei muito com a minha psiquiatra na última consulta, né? E uma coisa que ela falou é verdade, né? Eu não sou filho único, eu tenho mais irmãos. E eu acho que todos os irmãos devem pegar uma parcela de responsabilidade, né? Ainda mais a minha mãe, que foi uma mãe provedora, né? A pessoa tem que virar aqui. A minha mãe fez o que podia dentro das possibilidades dela com todos os filhos, né? Eu tenho certeza absoluta que a minha mãe foi uma ótima mãe para todos os filhos. Ela não foi uma santa, porque cria-se na mentalidade das pessoas, né? Cria-se lá a ideia de que toda mãe tem que ser uma santa, que precisa ser perfeita, né? Mas ela é simplesmente um ser humano que cuidou muito bem dos filhos. Se teve alguns erros, já passou, já é passado. Mas que eu me lembro, ela sempre se esforçou para ser uma ótima mãe para todos nós. E eu não posso pegar essa responsabilidade sozinho, como disse a minha psiquiatra. E como ela mesmo disse, eu tenho a impressão que quando eu faço melhor e faço bem feito. Porque eu tenho a impressão que os outros não fazem do jeito que eu faço. Mas eu não posso deixar de delegar tarefas para os outros irmãos. Ela também foi mãe de outros irmãos. Então, mas eu saio sim eu sempre saio muito esquisito da casa da minha mãe. Eu acho que eu já falei para vocês várias vezes, né, em vlogs, etc., em vlogs anteriores, né, que eu já tentei trazer a minha mãe, né, eu gostaria que ela morasse comigo, etc., mas não tenho condições. A minha mãe gosta da casa dela, minha mãe ainda ela é ativa em algumas coisas, ela gosta de lavar roupa. Eu acho que tirar minha mãe de uma casa onde ela está acostumada, onde ela gosta, para ir para um apartamento pequeno, por enquanto não seria uma coisa boa para ela. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, né? Eu faço tudo que está ao meu alcance, mesmo à distância, né? Mas, por exemplo, ela tem que ir ao médico, né? É uma coisa que eu não é sempre que eu posso levar, né? Porque
eu vou para minha cidade natal quando tem feriados, né? E geralmente véspera de feriado, um dia antes de feriado, alguma coisa, e daí eu posso ir até a casa da minha mãe. Mas não é sempre, né? Não, eu não consigo ir lá dia de semana normal, né? E como eu falei pra vocês, eu acho que no último vlog, faz tempo que eu não tenho férias. Eu marco minhas férias, porque senão eu perco essas férias, né? Eu sou obrigado a marcar essas férias, mas eu continuo trabalhando, né? Porque eu tô com um problema de calendário lá onde eu trabalho. Tinha normalizado o calendário, mas depois desandou o tal do calendário de novo. Então eu trabalho, eu tiro férias, mas continuo trabalhando. Como por exemplo agora em janeiro eu tenho férias marcadas, eu acho que de 6 a dia 10, dia 6 de janeiro ao dia 10 de janeiro, mas eu vou estar trabalhando. Eu tenho que dar aula, porque nós não acabamos o semestre ainda, nós estamos com o semestre atrasado. Enfim, não é fácil, né, gente? Mas ela tá bem, deixei ela super bem. Ela até tá bem ativa, etc, né? Às vezes ela tem muita confusão mental, né? Como eu já disse, às vezes ela me confunde com meu pai. Às vezes é uma coisa fora do normal. E ela tá muito chocada porque algum espírito, ela tá muito chocada, né? Porque algum espírito de porco, algum idiota, deve ter posto veneno pra, sabe aquelas ararinhas, né? Tem muito lá na cidade, na minha cidade natal, né? Arara, papagaio, essas coisas, porque nós acabamos com o ambiente deles e eles vieram todos pra cidade, né? Porque que eu me lembre quando eu era criança, ou mesmo mais adolescente, ou um pouquinho depois da adolescência, não existia esse tipo de pássaro na cidade. Eles invadiram a cidade porque acabaram com o habitat deles natural, né? E eles têm a propensão de fazer ninhos no forro das casas, né? E algum idiota colocou veneno lá, né? E as duas araras morreram bem na frente da casa da minha mãe. E agora minha mãe só fala nisso, só pensa nisso, porque minha mãe ficou chocada, né? É um absurdo. Quem faz isso com um animal inocente deveria pegar prisão perpétua, gente. Honestamente falando. Ou deveria pagar uma multa assim multimilionária para a pessoa aprender, mas como que vai saber? Um absurdo isso. Então agora eu tento me estabilizar de novo. Meu cérebro sabe que eu não sou 100% responsável pela minha mãe, porque ela tem outros filhos, né? Mas a emoção, né, o afetivo, ele fica muito preocupado. Porque queira ou não, eu convivi mais com a minha mãe do que todos os meus irmãos. Porque meus irmãos casaram muito cedo. As minhas irmãs casaram muito cedo e saíram de casa, mas nem por isso minha mãe deixou de ajudar todas. E ajudar bastante, porque olha, teve umas que deram bastante trabalho para ela, já era quase louca, né? Mas, enfim, ela tá bem acompanhada, ela adora lá a cuidadora dela, né?
que ela acha que é mãe da moça que vai limpar a casa dela. E a cuidadora dela realmente cuida com muito carinho da minha mãe, faz comida, sempre está muito preocupada, muito atenciosa, o que me dá bastante tranquilidade. Nossa. E tudo isso é pago com a aposentadoria da minha mãe, né? Porque minha mãe nunca dependeu de ninguém. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito independente, né? Nunca dependeu de mim, nunca dependeu dos meus irmãos, nunca dependeu de ninguém, pelo contrário, né? Então, até nesse apagar das luzes, vamos falar assim, a minha mãe é uma mulher que se banca, né? Eu acho isso muito bonito, né? Realmente acho muito bonito. Então, gente, esse negócio de vocês pensarem que vão ter filho e que isso é alguma garantia de cuidado na velhice, eu não sei se funciona não. A minha avó viveu muitos anos, a minha avó materna, né? A mãe da minha mãe. Ela acho que morreu com mais de 90 anos por aí. Deu muito trabalho para minha mãe. Era uma mulher que não poupava minha mãe. Minha mãe emagreceu horrores na época, mas cuidou da minha avó com um carinho gigantesco. Então a gente sempre fica se comparando, né? Mas é que eu moro muito distante, eu não tenho como. Se eu morasse na mesma cidade, eu conseguiria resolver coisas mais rapidamente, coisas que minha mãe precisa, né? Por exemplo, ir ao médico, rever medicamentos, etc. Eu não tenho como fazer isso. São 2 horas de viagem daqui a cidade onde eu resido. Parece pouco, mas é cansativo. Para mim, pelo menos, cansa. Não é fácil, né, gente? Mas o assunto de hoje não é polêmico, mas é uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais, né? Canais que falam sobre minimalismo, né? E tem sempre um comentário assim, né? Eu sou pobre mesmo, então já sou minimalista, né? E é um conceito completamente errado, porque o que eu na verdade vejo, na minha concepção, no meu ponto de vista, é que o pobre é qualquer coisa menos minimalista, né? Ou essencialista, né? E na verdade eu acho que são as pessoas com menos recursos que deveriam ser minimalista ou essencialista, né? Eu vejo, por exemplo, eu tive muitas diaristas, também tive secretárias do lar e com filhos, e reclamando sempre dos filhos que gastavam muito final de semana com essas junk food, né? McDonald's, Burger King, Habib's, essas coisas, né? Se alimentavam mal, gastavam todo o seu salário, comprava aqueles carros e
fazia colocava um pneu mais baixo, sabe, mais alto, maior, né? Isso daí é um perigo para acidente, né? Você está mudando a estrutura arquitetônica do carro, vamos dizer assim, né? A aerodinâmica do carro. Você pode ter um acidente quando você faz o rebaixamento do carro, né? E na verdade, as pessoas com poucos recursos, elas são maximalistas. Elas compram muita porcaria, compram muitas coisas duplicadas, compram coisas que não precisariam ser compradas, e infelizmente elas são levadas a esse tipo de consumo, porque elas acham que é progresso, né? Elas acham que ficar comprando essas roupas aí de moda, ficar comprando um tênis branco, caro pra caramba, que isso daí vai lhe trazer alguma ascensão ou aceitação social, que infelizmente é um engano, e assim as pessoas vão perpetuando a pobreza, né? E eu acho que o minimalismo ou o essencialismo, ele realmente é uma ferramenta para você sair da pobreza, né? Mas é difícil falar para uma pessoa com poucos recursos deixar de comprar essas coisas, deixar de sair de final de semana, ir para as baladas, ir para os pancadão da vida, etc, né? Porque na realidade eu não conheço, né? Na verdade eu não conheço essa realidade. Então, o que eu posso, dentro do meu ponto de vista, né? Isso daí não é uma coisa legal, mas quem sou eu para falar que isso não é uma coisa legal? Mas ficar gastando dinheiro, eu vejo muitas pessoas com pouco poder aquisitivo parcelando muitas coisas, vão naquelas lojas, aqueles magazines grandes, né? E parcela a TV de 42 polegadas, e parcela isso, e parcela aquilo, e compra aquele outro, e sempre estão numa situação de vulnerabilidade econômica, né? Porque vai que é desempregado, né? Eu tinha um conhecido, ele trabalhava em fábrica, né? Mas era chão de fábrica, né? E a região onde eu moro, ela é bastante rica no sentido de ter muitas indústrias, né? E o que as indústrias fazem lá? Elas contratam, né, por 6 meses e depois despedem, né, para não precisar efetivar lá o cara, né? Como tem mão de obra sobrando, eles não estão nem aí, né? Então, se a pessoa arranja um emprego, daí começa a comprar um tênis novo, começa a comprar um monte de roupa, começa a sair final de semana, gastar dinheiro para ir nesses lugares, sair, etc, curtir a vida, mas não pensa que daqui a algum tempo elas podem ser despedidas. É o que mais ocorre em fábrica.
esforço para arranjar outro emprego, né? Porque a idade vai passando, então a pessoa não vai conseguindo achar um emprego novamente com facilidade, né? Então o minimalismo ou o essencialismo, ele realmente poderia ajudar as pessoas com pouca aquisição, né, financeira, com pouco poder financeiro, mas infelizmente essas pessoas acham que é besteira, né? Porque elas não não é que elas não pensam numa possibilidade de vida futura, é porque eu acredito que na cabeça delas não há um horizonte mesmo, não há como que eu posso dizer, na cabeça delas não há um horizonte de melhoria de vida, né? É claro que eu não estou falando de exceções, né? Estou falando de um modo geral, pela minha experiência com convivência, né? com essas pessoas, né? E é muito triste, né? Muitas pessoas acham que o minimalismo é sinônimo de essencialismo, mas na minha cabeça não é. O minimalismo, eu acho que eu já fiz um vlog falando sobre a história do minimalismo, que ele surgiu lá na Alemanha, depois fez sucesso lá nos Estados Unidos, etc. E depois ele voltou com toda a força quando ocorreu lá a crise imobiliária nos Estados Unidos e a coisa desgringolou, acho que em 2007, por aí. Na minha cabeça, quem é minimalista vive com um prato. Se a pessoa, por exemplo, for sozinha, ela vive com um prato, um garfo e uma faca, né? Não possui nada, absolutamente nada além do mínimo para poder viver. Um lençol, nenhum eletrodoméstico que não utilize, etc, etc. Eu acho que o minimalista realmente pinta toda a casa de branco, porque é uma cor neutra, não vai precisar ser repintada, etc. Não tem quadros na parede, não tem nenhuma decoração, etc. É toda uma estrutura para se ter o mínimo de material, né, o mínimo de objetos e coisas para poder ter tempo, né, e fazer com esse tempo que sobra várias outras coisas relacionadas ao bem-estar da vida, né? Eu acho que já o essencialista, ele difere um pouco do minimalista por ter o essencial, não ter nada que não se use. Por exemplo, eu tenho máquina de lavar louça, que me ajuda muito. Eu tenho máquina de lavar e secar, que me ajuda muito. Eu tenho um sofá em casa, então tenho mais de um prato, mais de um copo. Tenho lá taças e outras coisas que eu não uso, eu uso muito raramente, etc. Mas eu não tenho excesso. Eu acho que a diferença do minimalismo para o essencialismo é que os essencialistas não têm excessos. Tudo que eles têm, eles usam, né? Tudo que nós temos, nós usamos. Porém, nós também temos coisas que nós podemos usar de vez em quando e a mais, né? Nossas paredes não são necessariamente brancas. Se você de repente gosta de um enfeite, de alguma coisinha, você põe. O
essencialismo basicamente é uma vida equilibrada, né? Ele fica no meio termo, na linha do meio, né? Entre o extremo, entre os extremos opostos, que é o minimalismo e o consumismo desenfreado, né? E eu acho que é legal sempre ficar nesse equilíbrio, né? Nessa linha do meio. Então, é muito comum as pessoas pensarem, né, que viver uma vida minimalista ou viver uma vida essencialista é uma coisa de pessoas com poder aquisitivo baixo. Elas são completamente enganadas. É muito pelo contrário. Infelizmente, quem mais vive o essencialismo ou o minimalismo são pessoas que têm um certo poder aquisitivo, né? E quando um certo poder aquisitivo, e quando a pessoa não tem um certo poder aquisitivo, ela vive uma vida de escassez, que é muito diferente do minimalismo e do essencialismo. Nós não vivemos a escassez. Pelo contrário, nós realmente não vivemos a escassez. A gente só não vive consumindo tudo que aparece na nossa frente, né? E nem comprando tudo que aparece na nossa frente, e nem entrando nessa história de modinha, de ficar comprando lá roupa desnecessariamente, ficar comprando coisas todo momento. Porque o que um minimalista e um essencialista, qual é o almejo de um essencialista e de um minimalista? É sobrar tempo, né? Basicamente é isso, né? Sobrar tempo de qualidade na nossa vida, né? Pra gente não ter que ficar se matando para tirar pó de 1000 objetos, para não ter que ficar se matando para ficar fazendo faxina na casa das 7 da manhã, 7 da noite, para não ter que ficar se matando para ficar lavando aquele monte de roupa, dobrando, passando. E o que nós fazemos com esse tempo livre? A gente procura pensar na vida, refletir sobre nós mesmos, nos dedicar a algum hobby, nos dedicar a algum tipo de aperfeiçoamento profissional, pessoal, né? Porque o que menos nós temos é tempo de qualidade na nossa vida, né? E a falta dos objetos ou a ausência de muitos objetos poluindo nossa mente a todo momento, ela nos traz uma autorreflexão profunda, sabe? Mas não é todo mundo que está preparado para enfrentar uma parede branca. Não é todo mundo que está preparado para enfrentar uma prateleira vazia, né? Essas coisas incomodam. Por que essas coisas incomodam? Porque o cérebro não tem mais o que processar no exterior, né? Esse que é o fundamento do essencialismo e do minimalismo, né? O cérebro para de focar nas coisas externas. Eu preciso tirar pó desse objetinho aqui, eu vou precisar fazer uma faxinona na minha casa amanhã, ou eu tenho muita roupa que eu preciso lavar, ou eu tenho que fazer muita coisa aqui em casa, ou etc, etc. Então, o foco da nossa mente, ele é totalmente retirado do exterior para que nós possamos nos interiorizar, né? Agora, esse que é o grande problema. É por isso que o minimalismo ele não dá certo para todas as pessoas. Porque se você não tem um adestramento, vamos dizer assim, um preparo para
se encarar, para você encarar-se, né? Para você se olhar, né? Com bastante honestidade, né? Para o seu interior, as coisas ficam difíceis, né? É incômodo. Então, é por isso que muitas pessoas geralmente têm muitos objetos em casa e que não utilizam, né? Aqueles milhões de ímãs na geladeira, nada contra, tá bom, gente? Não é uma crítica para quem tem muitos objetos, muitos ímãs na geladeira, muitas coisas nas paredes, muitos quadros, muitos penduricalhos, etc. Se a pessoa consegue viver uma vida equilibrada dessa forma e dar uma olhadinha lá no seu interior, porque isso é muito importante, você está se olhando a todo momento para ter autopercepção, tudo bem, tá ótimo, entendeu? Para mim não funcionava, eu tinha um excesso de coisas, excesso de livro, excesso de enfeite, excesso de roupa, excesso de tudo. E talvez eu fazia isso porque eu não queria um tempo para me enxergar, né? Eu não queria me ver, né? Porque daí com esse excesso de coisas o cérebro fica trabalhando, mesmo que inconscientemente. O cérebro a nossa mente está observando tudo, a nossa mente está percebendo tudo ao nosso redor, mas nós não percebemos isso, né? Ela está observando e analisando, né? Então, com esse excesso de objetos, não dá tempo da mente se interiorizar, né? E por que a interiorização ela é importante? Ela é importante para você se entender, porque a partir do momento que você se entende, a qualidade de vida sua melhora muito. Você para de ser um replicador de informações, você para de ser um replicador de informações erradas, né, ou equivocadas. Você para de ser um replicador de consumo desnecessário. Você se entendendo melhor, você começa a se curar de várias coisas que existem na mente e às vezes a gente não percebe. Você começa a abrir portas mentais, portas e janelas mentais para que você tenha uma vida de melhor qualidade, né? Começa a se questionar, será que esse tênis que eu quero tanto, ele vai realmente, o que ele vai agregar na minha vida? Será que esse tênis vai dizer, o que ele vai realmente dizer de mim? Ele está falando o quê? Que eu posso comprar o tênis parcelado? Que eu posso ou realmente comprar esse tênis e daí? Também eu acho que a interiorização também causa um efeito de você começar a ver aspectos da sua vida que são importantes, né? Quem está me rodeando? Essas pessoas que me rodeiam estão fazendo bem? Elas estão me aconselhando de uma forma a melhorar a minha vida? Será que essas pessoas de repente não têm um grau de autodestruição e sabotagem, né? E querem que eu também siga esse caminho? Porque, gente, pessoal, porque uma pessoa autodestrutiva nunca quer ir pro buraco sozinha.
Isso vocês podem ter certeza absoluta, tá bom? Uma pessoa autodestrutiva, ela sempre quer levar alguém junto, ou muitos. O meu pai, ele costumava dizer o seguinte, que não importa quanto você ganha, e sim quanto você gasta. Meu pai era um homem bastante seguro de dinheiro, sabe? Eu convivi muito pouco com meu pai. Meu irmão mais velho, acho que conviveu mais com ele. Eu acho que por ser tão parecido de personalidade com meu pai, a gente tinha uma incompatibilidade de gênio, vamos dizer assim. Mas o meu pai tinha bastante educação financeira. Meu pai não gastava nada, usava uns trapos de roupa, era um homem que nunca teve problema financeiro. Meu pai tinha um bom emprego e, além disso, ele era muito seguro. Ele era uma pessoa que tinha uma educação financeira muito boa. E eu, por não ter convivido com ele, eu acho que eu não dava muito ouvidos ao que ele falava, sabe? Meu pai nunca foi de ter carrão, nada, poderia ter tido, né? Meu pai, desde cedo, né? Quando ele era jovem, tem até uma foto, ele tinha uma lambreta, né? Era assim, ele era meio boyzinho, sabe? Porque o pai, meu avô paterno, mimava ele até não querer mais, que ele, assim como eu, ele era o mais novo dos irmãos, né? Mas o meu pai não tinha carros de luxo, nada, e não comprava absolutamente nada parcelado, gente. Meu pai não comprava, era tudo à vista. Se trocava de carro, era à vista. E carro simples. Eu lembro quando eu comprei um carro, meu primeiro carro cheio de coisa elétrica, ele meio que me criticou, porque ele falou assim, que se quebrar, né? É bom você comprar um carro com tudo. Era carro com manivela, sabe, para fechar o vidro. E eu comprei um carro com vidro eletrônico, né? Ele falou assim, você tá fazendo isso daí é bobagem. Se quebrar o carro, como você vai fechar esse carro? Não sei o que de carro. E até que ele tinha razão, porque uma vez esse carro aqui, que é totalmente elétrico, ele uma vez parou na rua e ele não anda nem pra frente nem pra trás, gente, e não dá nem pra empurrar. Aonde ele parou e acabou. Ele não tem aquele ponto morto, sabe? Então ele era um homem que tinha uma educação financeira muito boa, não gastava à toa, não. Mas infelizmente, como eu não convivi muito com ele, e também tudo que ele falava eu não dava crédito, eu acabei me ferrando boa parte da minha vida. Não é me ferrando, né? Eu não vou falar me ferrar, porque eu também sempre tive um bom emprego, e eu sempre tive um bom salário. Então, me ferrar nesse sentido de adquirir muitas dívidas, de me ver numa situação, gente, que eu estava com um salário bom, eu estava na extrema pobreza. Ou seja, é uma coisa absurda. Então, não importa realmente o salário, importa o seu salário, importa quanto você gasta. Você pode receber 50 mil, 100 mil, se você não sabe gastar, você chega a uma situação absurdamente horrorosa, humilhante, é horrível. Então não se iludam, gente. Se vocês verem carrão por aí, essas coisas, às vezes a pessoa pode ser que não, né? Mas por experiência, muitas pessoas não estão lá bem, não estão lá numa situação financeira boa, não. Um carrão, uma roupa
roupa de marca, um tênis de marca, não quer dizer absolutamente nada. Tive esse exemplo dessa escassez financeira, porque a escassez, ela existe tanto numa família onde há um poder aquisitivo bom, como numa família onde há um poder aquisitivo pequeno, né? Porque você começa a gastar e a consumir de forma tão irracional que você acaba se endividando todo, se atrapalhando todo, não tendo uma reserva financeira, não tendo algum dinheiro guardado. Isso é muito importante ter. E como eu falei para vocês, o que eu mais observo esse tipo de comportamento é na classe das pessoas que têm poder aquisitivo baixo, infelizmente, né? Seriam as pessoas que poderiam ter, né, uma melhor educação financeira, né? Eu não sei porque nas escolas, principalmente nas públicas, não tem essa disciplina desde o pré-primário. Deveria ser uma disciplina do elenco lá de disciplinas da escola, né? Administração do próprio dinheiro, né? Poderia dar lá umas moedinhas para os estudantes, né? Tipo umas moedinhas por mês para os estudantes, e fazer tipo um fundo onde eles iriam gerir esse dinheiro e fazer projetos, né, com eles, para que eles pudessem, né, começar desde cedo a aprender a gerir o próprio dinheiro, né? E não só a educação financeira, né? Eu acho que também poderia ter na grade curricular das escolas uma disciplina sobre empreendedorismo, né? Como abrir um negócio. Não sei porque não há interesse público e político, né, para esse tipo de elenco de disciplinas fazer parte do currículo, né, dos estudantes. Eu acho que eles iam adorar, inclusive. Poderia, de repente, fazer também uma disciplina para desenvolver um produto, desde o desenvolvimento até a venda do produto, né? Eu creio que seria muito legal isso daí. Enfim, eu acho que tanto as escolas como as universidades, elas estão muito defasadas. E não é só no Brasil, gente, é no mundo todo, com raras exceções, lógico. Elas não estão seguindo a realidade do que está acontecendo. A realidade nossa mudou demais. Se vocês forem pensar, vocês podem perguntar para os seus avós aí, ou bisavós. Até bem pouco tempo atrás não existia banheiro em casa, né? O banheiro era uma coisa de luxo. O banheiro como nós conhecemos, ele tem 100 e poucos anos. Agora você imagina toda essa revolução que esse pessoal mais novo está acostumado, celular, e esse tipo de celular que a gente utiliza hoje, né? Que praticamente é uma caixinha que tem tudo, né? Tudo, gente, tudo. São poucas décadas atrás, né? Que apareceram. E que apareceram são poucas décadas, e nesse nível de desenvolvimento são 2, 3 décadas só. 2 décadas, vamos dizer assim, né? Desenvolvimento de
baterias melhores, de câmeras melhores, etc. Nós estamos realmente, todo mundo que está vivendo nessa época vai entrar na história, gente. Porque nunca aconteceu isso na história humana. Nós vamos entrar para o livro de história. Isso é bom, né? Vai ter, acho que uns 2, 3 capítulos, acho que nos livros de história, sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? Eu acho isso legal, né? Se é que o mundo vai durar um pouco, ou bastante, né? Porque do jeito que tá, né? Mas eu acredito no engenho humano, né? Eu espero, né? Mas antigamente não tinha essa diversidade de carro que nós temos hoje, imagina. Você tinha que comprar um carro só à vista, gente. Eu lembro que o meu pai, depois do Fusquinha, meu pai comprou uma Brasília branca, que era o que tinha, né, na época. É lógico, né? Tô falando de uma pessoa de classe média baixa. E aproveitem essas oportunidades, porque eram poucos que tinham acesso a esse tipo de coisa, né? Bancos digitais não existia, a gente tinha que ir lá no banco, enfrentar aquela fila quilométrica, né? E para pagar boleto, para pagar tudo. Faz pouco tempo que o mundo digitalizou-se, né? Eu lembro que eu pagava, quando eu tinha que pagar as contas, no final do mês eu tinha que ir lá no banco, ficar esperando no banco, aquela fila gigantesca, aqueles caixas do banco, aqueles caixas mal-humorados. Se você fizesse alguma coisa errada, você tinha que voltar, tinha que sair do caixa, voltar na fila. Era um horror, gente. Era realmente um mundo meio mais complicado, vamos dizer assim. Graças a Deus, cheguei são e salvo. Já estou a caminho de casa. Dá um alívio, né, gente, quando a gente vai chegando para casa da gente, seja a casa que for, né, o apartamento, a casa. Eu me sinto muito bem na minha casa.